partir de agora, porque a nota conjunta, né, assinada na terça-feira entre os presidentes do STF, da Câmara, do Senado, além de integrantes do governo, tem ainda rendido muita repercussão. Essa nota conjunta que anunciou um prazo de 10 dias para apresentação de novas regras de transparência das emendas parlamentares. Isso é tema de muita discussão no Congresso brasileiro, por isso a gente recebe, a partir de agora, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, é o deputado José de Guimarães, do PT, conosco ao vivo. Olá, deputado, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto, um prazer. Como é que está a gritaria aí dos parlamentares em relação a isso? Eu estou fazendo gritaria aqui no Ceará na eleição, por enquanto, dessa semana aqui. Ah, mas Nós você é temos. deputado federal, tem que trabalhar lá no Congresso também, deputado. Ninguém trabalha mais do que eu, Fabíola. Eu trabalho de domingo a sexta em Brasília e sábado e domingo eu não paro no Ceará. Eu estive aí, essa semana não tem sessão na Câmara, é, só na próxima. Eu estive aí domingo, segunda e terça, participando lá do presidente Lula das negociações que culminaram com essa resolução conjunta dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Portanto, sempre trabalhando muito e defendendo os interesses do Brasil e do governo do presidente Lula no Congresso. Olha, deputado, para ser bastante direto, houve esse acordo lá com a intermediação do Supremo Tribunal Federal e até aqui tem muito pouco, né? E tem 10 dias para ver até onde vai prosperar a negociação. Eu digo que tem pouco porque não se conseguiu retirar o valor de emendas, está lá 50 bilhões, 53 bilhões e assim vai continuar. Manteve-se a emenda PIX com uma mudança, agora não pode mais mandar o dinheiro direto para a prefeitura, para o Estado, sem apresentar um projeto, sem se submeter à fiscalização do TCU, mas a emenda ficou. E as outras emendas, estipularam-se algumas condições, a emenda de comissão, a emenda de bancada, agora tem que ser projeto estruturante, o governo vai ter participação na discussão sobre a definição da alocação dos recursos das emendas de comissão, mas tudo isso é um vir a ser que depende dessa reunião dos 10 dias, né? E já tem gente, o Davi Alcolumbre já esteve com o Lula para dizer que não concorda com algumas coisas e tal. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é se o senhor acha que em 10 dias nós vamos ter alguma coisa que se pareça com um avanço, se os parlamentares vão, de fato, ceder espaço para o governo federal na definição do investimento das emendas. São duas questões, Josias, que nós precisamos discutir, trabalhar e resolver, à luz da resolução dos três poderes na reunião, no almoço do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, a parte anterior às emendas de comissão. Eu me refiro às emendas PIX, individuais impositivas, e emendas de bancada. Quais são as mudanças que ocorreram? A decisão do Dino era exigir rastreabilidade e transparência. Eu sugeri acabar com a emenda PIX, você saber. Na reunião que eu estive com o presidente Lula, eu sugeri acabar com as emendas PIX, né, porque é uma coisa muito... ainda que a gente, ao final, saiba o município e o objeto, mas eu acho que acabaria de vez com algo que termina traduzindo para a sociedade algo secreto, ainda que não fosse nesta dimensão, mas eu deferi que acabasse com as emendas PIX. 2, deferi que as emendas de bancada fossem transferidas para os estados como eram antigamente. Ao final, o que se aprovou com base na opinião dos três poderes, e eu vou lutar para garantir a implementação disso. Primeiro, as emendas PIX. Definir o objeto final, transparência, ok. Nome, DNA. De qualquer maneira, é um avanço, mas eu preferia acabá-la. 2, as emendas as emendas de bancada. Não tem mais dividir por deputado. Também foi outro avanço, como era no passado. As emendas se vinculam a projetos estruturantes nos estados, governadores e presidente da República. É um avanço, porque essas emendas no passado não eram impositivas.
Essas deformações que ocorreram, Josias, ela veio lá da época do presidente Eduardo Cunha, começou no Henrique Alves, foi para o Eduardo Cunha e terminou culminando com praticamente a impositividade das emendas de comissão. Então, essa primeira parte está resolvida. Ou seja, emenda PIX, emenda de bancada, nos termos que eu estou colocando com base na resolução. E as emendas individuais mantêm o mesmo sistema. Qual é o problema que nós temos que administrar e buscar uma solução política entre o Executivo e o Legislativo? Se em 10 dias vai dar para dizer tudo, eu não sei, porque aí depende do sistema e funcionamento da Câmara e do Senado. Eu não sei, porque aí não é comigo. A minha pauta é política, aprovar as matérias de interesse do Brasil e do governo Lula. O que é que nós vamos ter que sentar para de segunda-feira? É discutir as emendas de comissão. Hoje, as emendas de comissão, elas são indicação livres dos parlamentares das duas casas e das mesas, das duas casas, das duas mesas dos presidentes e das lideranças partidárias, né? Eu sei, por exemplo, eu vou dar o meu Só exemplo. para falar a linguagem que as pessoas entendem, deputado, nós estamos falando dessas emendas de comissão. Ali está o orçamento secreto. Ali sobreviveu o orçamento secreto. Então, é o presidente da casa que indica, é não sei quem que indica. No final, ninguém sabe quem indica e estamos lá falando de quase 9 bilhões de reais que está aí nesse bolo, né? Então, só para falar essa linguagem, orçamento Não é secreto 9, na veia. Josias, é 11 e pouco que ficou dividido entre Câmara e Senado. É 7 e pouco para a Câmara, 2 terços para a Câmara e 1 terço para o Senado. Eu vou dar, para ninguém ficar com conversa fiada, Josias, eu vou dar o meu exemplo. Nada melhor do que você partir da sua transparência para poder ilustrar. Quando foi distribuídas as emendas de comissão, a liderança do governo teve direito a 150 milhões. O que eu fiz? Eu tenho 21 vice-líderes. Eu peguei os vice-líderes, cada um foi dado entre 7 e 3, e o que me sobrou eu botei para o governo do estado do Ceará, que eu sou aliado. Portanto, eu fiz assim. Transparência, rastreabilidade, tem DNA, tem tudo. Se todos fazem assim, eu não sei. Eu sei que eu fiz. Mas Qual é o até problema? isso que o senhor está dizendo que fez, ficou vetado agora nesse acordo, né? Porque isso daí é a chamada pizza. Divide, cada um pega um Ficou pedacinho vetado. Aí o que é que nós temos? e depois Eu estou faz uma dizendo pracinha isso, aqui, uma coisa ali, mas não tem uma obra digna isso. de. Eu botei tudo para a saúde do Estado. Eu estou dizendo isso, Josias, para poder dar transparência. Nada melhor do que o homem público ele ser transparente nos seus atos. Até porque, quando vem os comentários, muitas vezes nas TVs, dizem que o PT é entreguista, se entregou ao Lira. Não tem nada disso. Meu papel é votar as matérias de interesse do governo na Câmara, como nós votamos praticamente todas. O que eu tenho é uma relação civilizada, de respeito e de parceria com os líderes, com o presidente da Câmara. O que é que nós vamos ter que fazer, Jorge, a partir de segunda-feira? Vamos discutir o seguinte: o deputado não tem mais direito a isso, tem que pegar as emendas de comissão e vinculá-las do seu tamanho. Não foi diminuído, você tem razão, não foi diminuído o tamanho. Qual vai ser o percentual? E vinculá-las às obras estruturantes do país. Foi isso que foi Deputado, decidido. E eu vou trabalhar para executar no diálogo entre executivo e legislativo. deputado, bom dia, Sakamoto aqui. Tem Bom um dia. ponto, na verdade, também que a gente acompanhou em toda essa discussão, né? Até o presidente Pacheco tinha tratado disso na coletiva, que é a questão do valor, do teto das emendas parlamentares, né? Como é que tá? Essa PEC deve ser aprovada também em tempo recorde, em 10 dias, né? Para poder colocar essa ideia de que o valor das emendas, o total das emendas, vai acompanhar o crescimento das receitas discricionárias ano a ano, com, olha, esse valor é do executivo, esse valor é do legislativo, em primeiro lugar. Essa PEC vai ser aprovada em tempo recorde. E, em segundo lugar, não corre o risco de colocarem um dispositivo, porque o valor total das emendas foi aumentando ao longo dos anos, como o senhor bem sabe, né? Da proporção sobre a proporção da despesa Da corrente. receita. Qual é o risco de aumentar ainda mais essa PEC, usar essa PEC para Não, aumentar ainda mais? nós não vamos deixar,
porque ela atingiu um limite muito alto. Nós temos é que brecar daqui para frente qualquer aumento em termos percentuais das receitas discricionárias, porque hoje nós temos praticamente metade, metade. Metade é discricionariedade do governo e metade discricionariedade das duas casas. Nós temos que parar e reformular isso aí. Qual vai ser o tamanho? Eu não sei, porque eu estou dialogando com os líderes e segunda-feira é que nós vamos começar bastante diálogo. Na minha opinião, não precisaria PEC. Sabe por que não precisa, Camoto? Nós deveríamos levar esse assunto para a LDO. É a LDO que define as diretrizes e o tamanho daquilo que nós vamos fazer na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Acho que nós devemos pegar a LDO, que vai tramitar agora, porque tudo isso é para 2025. Dar transparência naquilo que nós vamos colocar, estabelecer limites, obedecendo, evidentemente, a orientação do Supremo, que é rastreabilidade e transparência. E definir um percentual. Eu acho que nós temos que, se a negociação avançar, eu acho que, no mínimo, não aumenta daqui para frente. E eu defendo a tese que haja uma redução e com bastante transparência no tamanho dessas emendas de comissão, preservando aqueles. Aí eu defendo a tese que é o seguinte, é que você também não pode ir para igualar por baixo. Tem parlamentares e líderes que têm responsabilidade de entregar votos, eles precisam, evidentemente, ter uma participação maior. E tem um deputado que ele apenas vota. Portanto, a gente, a base do governo, precisa de consistência e de ação para poder garantir a aprovação das matérias. Eu vou trabalhar, Josias Sakamoto, para a gente buscar uma solução que seja intermediária, nem o que era e nem o ideal, como era no passado. As coisas foram evoluindo e nós temos que parar tudo agora e buscar uma solução que contemple os interesses do governo no Congresso Nacional. Falando em interesses, deputado, tem uma reportagem aqui interessante da Thaís Bilenque, que é nossa colunista, repórter aqui do UOL, apresentadora também do podcast A Hora, falando que o medo da prisão, né? O medo da prisão é o que está fazendo muitos parlamentares a negociarem essas emendas e até aceitarem. É isso mesmo, o deputado? Há medo da prisão diante de algumas denúncias e algumas investigações em andamento, com uso de emendas parlamentares, né, com desvio de recursos de emendas parlamentares. O medo da prisão que possa vir do Supremo Tribunal Federal faz com que os deputados entrem na linha e tragam mais transparência para as emendas? Fabíola, primeiro que eu não sei se tem esses inquéritos. Eu nunca tomei conhecimento e nem sei qual o tamanho deles. Segundo, também não sei se tem algum deputado que está com medo de ser preso ou não, porque eu nunca ouvi essa conversa no Congresso, né? Até porque eu não sei se tem inquéritos tramitando, não é minha obrigação, cabe à polícia investigar se tem deputado utilizando mal o dinheiro de suas emendas ou não. Portanto, eu não tenho conhecimento disso. E também os parlamentares, na maioria, todos estão nos seus estados. O que está havendo é a negociação com os dois presidentes, Câmara e Senado, para buscar uma solução que preserve a decisão do Supremo, da nota que saiu. É isso que eu vou trabalhar. Se está tendo investigação ou não, eu não sei. Se tem parlamentar tem investigação até envolvendo o ministro da Justiça, o ministro... O deputado, tem investigação. Tem investigação envolvendo o ministro das Comunicações, o próprio Juscelino. Bom, é o que está até na reportagem dela e que tem emendas. Cabe o governo tratar. Se tem algum ministro envolvido em inquérito ou não, cabe o governo tratar. Não é o meu caso. Eu tenho que preservar o meu papel, liderar o governo e aprovar as matérias de interesse do governo. E estou repetindo, eu não sei se tem inquéritos, quais são e que se tem um medo de um ou de outro. Eu nunca conversei sobre isso e nem sei se tem parlamentar com medo de não ser preso. Agora, tem um aspecto, que eu não sei. Se me permite, tem um aspecto que é um aspecto muito incômodo. A gente compreende até a dificuldade. O presidente Lula tinha um discurso muito adequado durante a campanha. Eu me lembro que num debate televisivo, eu mesmo fiz a ele uma pergunta sobre isso, sobre o orçamento secreto. Ele disse,
Eu tenho a ideia de fazer um orçamento, aliás, a Fabíola estava mediando esse debate. Eu tenho a ideia de fazer um orçamento participativo, que devolva ao governo a prerrogativa de consultar a população para ver onde vai investir o dinheiro. Muito bem, o Lula ganhou a eleição, não moveu uma palha, continuou tudo mais ou menos como estava. O que eu queria lhe perguntar, eu entendo que não lhe cabe, como o senhor já esclareceu, definir futuro de ministro, para onde vai ministro, mas o que eu queria lhe perguntar é, nesse seu mistério de assegurar a aprovação de matérias de interesse do governo, se o governo fizesse o que precisa ser feito, o Congresso pararia? Se o presidente manda para casa o ministro Juscelino, que já foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, se o governo retirasse o preposto que o Elmar Nascimento, agora candidato à presidência da Câmara, colocou ainda no governo Bolsonaro, lá na Codevasf, que virou um ninho de corrupção e desvio de verbas de emendas, se o governo limpasse essa área, se o governo tivesse um relacionamento mais altivo com o presidente Arthur Lira, que mandou o dinheiro para uma emenda dele, mandou dinheiro para kit superfaturado de robótica, depois o Gilmar Mendes matou ali, sepultou as provas vivas no inquérito. Se tudo isso fosse tratado como deveria, a sua missão de garantir as votações na Câmara, no Congresso, ela estaria comprometida? O Congresso viria abaixo? Por que é que o governo não age nessa matéria? Josias, primeiro importante para o nosso telespectador. O presidente Lula foi eleito e a sua coligação elegeu 130 e poucos, 140 deputados de 513. Vejam bem, esse dia eu vi um debate numa determinada televisão, o pessoal criticando o PT, porque o PT... Esse diálogo que eu preciso fazer para aprovar os interesses do governo. Porque os mesmos que ficam criticando sem conhecimento são as vozes do além, muitas vezes. Não estou me referindo a você, a sua fala, que a sua fala é bem concreta, José. Mas tem vozes do além na TV que ficam dizendo, interpretando o sentimento e o pensamento alheio. São as vozes do além. Então, primeiro o seguinte, o Lula só tem 140 deputados. Tem que aprovar as matérias. Nós aprovamos 90% de tudo que o Lula queria no Congresso Nacional. E tudo em função do programa de reconstrução. Tivemos 3 probleminhas, mas, no geral, da PEC da transição até a reforma tributária, o número recorde de projetos aprovados pela primeira vez. Aliás, o presidente Lula, nesse governo, nesse 1 ano e 6 meses, tem o maior índice de aprovação de matéria na Câmara, se comparado até com os 2 primeiros mandatos dele. É essa a realidade que eu tenho que enfrentar. Eu não acho, Josias, que uma substituição de um ministro, o Congresso vai cair, a gente não aprove nada. Altera, sim, a relação com a respectiva bancada. Mas acho que isso não vai alterar, não. Não vai alterar a votação das matérias, não. Altera a votação de matérias do ponto de vista se aqueles acordos não forem cumpridos, como a liberação de emendas e tudo mais. E é o esforço que nós fazemos, tanto eu como o ministro Padilha, para nas negociações serem a palavra dada, empenhada, ser cumprida. Isso que não pode. Mas substituição de ministro, teu ministro está condenado ou foi denunciado, eu não vejo problema se o governo quiser substituir, se isso vai ou não. Acho que não vai alterar a dinâmica e a aprovação das matérias de interesse do governo. Porque eu me relaciono com todos. Nós temos líderes que conversam todo dia comigo, eu tenho que me relacionar de forma respeitosa com os 2 presidentes, especialmente com o presidente da Câmara. Isso não pode ser confundido. Nós representamos projetos diferentes na disputa eleitoral, mas também se eu não desse o resultado que eu dou na Câmara, no outro dia eu caía. Aí vinha alguns das vozes do além dizer que eu não dei os resultados. Então, sempre, Josias, lamentavelmente é o fio da navalha. Porque quando a gente era o chamado presidencialismo de coalizão, na minha opinião, tem que ser revisto. O governo elege, tem maioria do voto popular e não tem minimamente governabilidade se não fizer os acordos que nós fizemos nesse período para votar com matéria de interesse do país. Deputado, eu sei que o seu tempo encerrou, né? Mas só uma pergunta bem rápida, baseada no que o senhor disse. Considerando a governabilidade, o senhor acreditaria que seria melhor, não por uma troca por conta de acusações ou processos que cada ministro está sofrendo, mas o senhor acredita que chegou a hora de uma reforma ministerial?
Olha, quem faz reforma ministerial é o presidente. Sempre após 2 anos, o presidente avalia, mas não me cabe avaliar se o governo vai ou não fazer reforma ministerial. O que define se terá ou não reforma, na minha percepção como líder do governo, é se os ministros estão cumprindo suas funções, estão desempenhando bem suas funções. Cabe ao presidente Lula avaliar isso tudo, né? Eu acho assim, Sakamoto, que por tudo isso que aconteceu, a opinião pública, a decisão do Supremo, tudo que nós fizemos nessas últimas 2 semanas, é necessário repensar. Eu quero dizer solenemente aqui para vocês, eu acho que nós temos que repensar a qualidade do orçamento. Eu acho que no próximo orçamento o governo pode sim introduzir instrumentos de controle e participação popular, de maior controle social do orçamento, não deixar só discricionariamente só entre o executivo e o legislativo. Eu acho que nós temos que avançar na chamada democracia participativa, porque ela é que vai dar qualidade e é ela que faz com que o governo saiba escolher as suas prioridades. Deputado José Guimarães, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima. Bom dia, Fabio. Desculpa a minha franqueza, viu, Fabio e demais. Eu Não, sou a gente assim. quer cada vez mais franco, deputado. Franqueza aqui a gente não nunca escondo vai nada, achar E ruim. ninguém melhor do que o exemplo pessoal, como eu dei aqui para vocês, para dar transparência. E acho que é dever ético nosso, que exercemos uma função pública, dar transparência nos nossos atos. É isso que eu procuro fazer na Câmara, como líder do governo do Lula, e dar os resultados que são fundamentais para o programa de reconstrução do país. Muito obrigado Tá a certo. todos e a Obrigado. Obrigada. Meio-dia e 29 minutos.